Olá pessoal, vim aqui comentar com vocês uma notícia que eu vi recentemente de um corretor. Assim, o curioso já começa pelo título da notícia, né? A notícia é: corretor de seguros comete ato de improbidade e justiça bloqueia seus bens. Então, primeiro ponto, uma correção na manchete. Corretor de seguros é acusado de improbidade e justiça determina o bloqueio de seus bens. Porque a ação não transitou em julgado para afirmar que ele cometeu o crime de improbidade, tá? Bom, superada essa pequena correção aí, vamos aos fatos, né? Isso estaria coberto no seguro de RC profissional ou seguro E&O? Estaria coberto se ele tivesse um seguro de E&O? Isso seria um ato ilícito? Seria uma exclusão? O objeto? Enfim, vamos analisar tudo isso. Bom, gente, com relação ao seguro de E&O, né? Se ele tivesse um seguro de E&O, determinou o bloqueio dos bens da empresa, da corretora e do corretor que é sócio. A notícia aqui enfatiza muito sócio. Só que se a gente for pensar, é o sócio que contrata, assim, eu sou sócia de uma empresa, eu sou sócia, eu pus dinheiro lá e investi na empresa, né? Faz parte da minha função decidir a contratação sem licitação, com licitação, negociar com o governo, negociar com qualquer empresa? Não, isso é uma decisão do administrador da empresa, né? Então, no meu entendimento, isso aqui seria, apesar de estar escrito como sócio, os bens dele foram bloqueados, e lembrando que sócio não é segurado no J-No, mas a questão do fato, porque ele é um sócio administrador, né? Até porque ele estava agindo em nome, né, tomando decisões em nome da corretora. É o que eu sempre falo, né? Sócio administrador está coberto? Quando for demandado como sócio, não. E se o objeto da reclamação for uma questão de administrador, sim. Ao que me parece, muito superficialmente, porque é uma matéria, eu não tenho cópia do processo, eu não sei exatamente o que aconteceu, enfim. Mas analisando superficialmente esse caso, tá, gente? Seria um caso de J-No, tá? Porque aí seria uma questão de administração. Ele tomou uma decisão ali como administrador da corretora, né? Que está sendo questionada se ele estava envolvido aí num esquema de fraude de licitação na contratação de seguros, tendo vantagem pessoal com isso e causando um prejuízo ao erário, que caracteriza o crime de improbidade administrativa. E o RC profissional cobriria nos dois, né? Eu estou falando sobre a questão, mas Tabata, crime de improbidade administrativa é um ato doloso, né? Não está coberto no seguro, aliás, em nenhum seguro, né? Sim, correto, mas no J-No, se não tiver nenhuma exclusão à parte, né? As condições gerais diz que quando ele for acusado, exclui ato doloso, mas essa exclusão só é concretizada quando só é aplicada quando houver trânsito em julgado da decisão ou ele confessar. Então, enquanto ele estiver se defendendo nessa ação judicial, ok, tá? Aí, se ele for condenado, não couber mais recurso, que isso é o trânsito em julgado da ação, aí ele teria de devolver todos os valores que foram previamente adiantados pela seguradora para custear a defesa dele, tá? Bom, e aí pode ter tido penhora online, também pode ter tido outras coisas, porque aqui não entra no mérito de quais bens que foram bloqueados, né? E como foi esse bloqueio. Agora falando sobre o RC profissional, também estaria coberto no RC profissional? Não, porque isso não é uma falha, no meu entendimento, tá, gente? De novo, com base no que eu tô vendo na notícia. Talvez, vendo o processo na íntegra, poderia ter algum elemento ali diferente, tá? Então, analisando superficialmente esse sinistro fictício, né? Ou como que ficaria na prática. Não me parece que foi um ato, uma falha profissional. Ele contratou errado, né? Ele contratou uma pólice para frota da prefeitura, esqueceu de incluir itens e deu sinistro e esses itens não estavam cobertos. Que isso seria uma falha profissional. Não, ali foi uma decisão. Ele se envolveu numa contratação pública, né? Ali numa decisão estratégica, ele optou por fazer o seguro, mesmo sabendo que não tinha licitação. Talvez tinham falado para ele que não precisava ter a licitação, ele não checou, não verificou a lei de licitações, enfim, não sei o que aconteceu, mas isso é uma questão de administração, entendem? Não é, vamos pensar assim, ele precisa ser corretor de seguros para ter tomado essa decisão em relação a contratar com a prefeitura sem licitação? Não, poderia ser fornecedor de qualquer serviço. Então, ali é uma questão de administração da empresa essa decisão, né? Não está relacionado ali à prestação do serviço técnico do corretor de seguros sobre a contratação de um seguro, entendem?
Então, no meu entendimento, com base no que está aí, não seria caso de RC profissional. E aí nem vou entrar no mérito, né? Assim, mas e a questão do ato ilícito, né? Gente, de novo, se houvesse crime, aí no RC profissional tem que ter a cobertura para esfera criminal, né? Que não é automática, no caso do Jay não é. Então, na minha opinião, primeiro ponto, o objeto da ação não está coberto, tá? Aí, segundo ponto, se tivesse, né, teria que ter cobertura criminal e a questão do ato ilícito se aplicaria à mesma situação do J-No, só quando houvesse o trânsito em julgado. Mas, na minha opinião, isso não está coberto no RC profissional, isso estaria coberto no J-No. E assim, também teria que olhar o processo, ver direitinho se realmente caracterizou a questão dele como atuando como administrador, etc. Mas com base nessas informações aqui, esse seria um caso de J-No. E eu achei bem interessante essa notícia. Primeiro, para mostrar mais uma vez para vocês que as pessoas, elas... mas ele cometeu um crime, porque aqui a notícia fala que ele cometeu improbidade. Então, assim, tem um senso crítico quando lê. Não deu tempo de transitar em julgado o processo. E quando a gente vê mesmo, a notícia fala que o juiz de primeiro grau, então cabe recurso para o tribunal, de repente vai caber recurso para o STJ ou para o STF, dependendo da matéria. Então, assim, ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte para a gente afirmar que ele cometeu o crime. E o outro ponto que eu achei interessante dessa notícia é para a gente diferenciar a cobertura do RC, a proteção do RC profissional para a proteção do J-No e mostrar que prestadores de serviço, sim, também têm de ter o seguro J-No, né? Que as pessoas pensam, ou é um ou é outro. Não, gente. O J-No se aplica para todas as empresas, desde que atinja os requisitos das seguradoras, né, que é ter um total de ativos de no mínimo 1 milhão, não está em falência, em recuperação judicial e etc., eles podem e devem contratar um seguro J-No.